que diferente, olha que diferente. Se eu, por exemplo, pratico um crime a bordo de avião, Justiça Federal. Agora, se eu pratico uma contravenção a bordo de avião, competência será da Justiça Estadual. Se eu pratico um crime contra funcionário público federal, se eu pratico um crime, Justiça Federal. Mas se eu pratico uma contravenção contra funcionário público federal, a competência é da Justiça Estadual, ok? Então, Justiça Federal não julga contravenção. Justiça Federal julga crime. Ô Flávio, e tem outros crimes da Justiça Federal? Tem sim. Justiça Federal também julga, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, telespectadores da TV Justiça, julga o crime contra o sistema financeiro. Crime contra o sistema financeiro é competência da Justiça Federal. E tem mais. Crime de permanência ou reingresso de estrangeiro expulso. Permanência ou reingresso de estrangeiro. Alguém poderia perguntar, mas Flávio, isso tem crime? Isso é crime? É crime? É crime sim. Se um estrangeiro é expulso do Brasil, ele aqui permanece, ou ele aqui reingressa, ele pratica crime. E quem vai julgar esse crime? Praticado aí por estrangeiro que reingressa no Brasil, que aqui permanece indevidamente? Justiça Federal. Mas não é só, meus amigos. Eu falei do crime contra o sistema financeiro, falei da permanência de estrangeiro, mas tem mais. Justiça Federal também julga os crimes contra a organização do trabalho. Crime contra a organização do trabalho. Eu falei para vocês que a Justiça do Trabalho não julga nenhum crime. A Justiça do Trabalho não julga matéria penal. Portanto, os crimes contra a organização do trabalho são julgados pela Justiça Federal. Justiça Federal. Mas tem mais. Além do crime contra a organização do trabalho, o artigo 109 da Constituição diz que a Justiça Federal também julgará os crimes contra direitos indígenas. Crimes contra direitos indígenas. Mas atenção, não significa que um crime praticado contra um índio será da competência da Justiça Federal. Não é assim. É aquele crime, meus amigos, cuja motivação é atentar contra direitos indígenas. Uma coletividade indígena, direitos de uma coletividade indígena. Se alguém pratica um crime contra um índio, pura e simplesmente por querer machucar alguém, aí é justiça estadual. Como, por exemplo, num caso famosíssimo, que aconteceu em Brasília, em que jovens assassinaram um índio que dormia nas ruas de Brasília. Atearam fogo naquele índio. Foram julgados e condenados por qual justiça? Justiça estadual. Então veja, crime praticado contra um índio, sem motivação qualquer de atentar contra direitos indígenas, justiça é estadual. Mas agora, se alguém atenta contra os direitos indígenas, como por exemplo, alguém invade uma reserva indígena na intenção de ali esbulhar, isso sim, é crime da Justiça Federal. Atenta contra direitos indígenas, uma coletividade indígena. Tudo bem? Mas tem mais. O artigo 109 da Constituição foi alterado pela reforma do Poder Judiciário, ou seja, pela Emenda Constitucional 45. E essa Emenda Constitucional 45, ela fez, dentre várias outras mudanças, ela fez a seguinte mudança, a seguinte alteração. Diz lá o artigo 109 da Constituição, que nos crimes contra direitos humanos, o Procurador-Geral da República, PGR, pode pedir ao STJ o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Isso mesmo. Nos crimes contra os direitos humanos, pode o Procurador-Geral da República pedir ao STJ o deslocamento da competência para a Justiça Federal. E alguém poderia perguntar, Flávio, isso já aconteceu no Brasil? Já. Esse pedido já foi feito no Brasil, no famosíssimo caso do assassinato da irmã Dorothy Stang, lá no Pará.
na cidade de Anapu. Lembra disso? Graças àquele assassinato, os assassinos estavam sendo julgados pela Justiça Estadual do Pará. O Procurador-Geral da República requereu ao STJ o deslocamento da competência para a Justiça Federal. E o que o STJ disse? O STJ negou esse pedido. Então veja que é um instituto que não foi muito para frente no Brasil, né? Houve um caso famoso e que foi negado pelo STJ, a competência continuou na Justiça Estadual do Pará. Mas saiba que isso é possível, isso está no artigo 109 da Constituição Federal, esse deslocamento da competência para a Justiça Federal. E por fim, alguém poderia perguntar assim: Flávio, eu entendi tudo isso que você falou, é bastante simples. Mas não tem algum jeito de memorizar isso? Não tem algum jeito de guardar isso? Ah, meus amigos, temos sim. Temos um jeito de guardar isso. Temos uma técnica de memorização. Há pelo menos 10 anos eu tenho me dedicado ao estudo da memorização do direito. Pois muitas vezes o estudante, além de aprender, ele deve guardar as informações. O bom profissional deve reter aquelas informações. Como é que nós fazemos para memorizar isso? Há várias técnicas possíveis, não é? A minha técnica preferida é uma técnica auditiva. Uma técnica através da qual nós memorizamos pelo áudio, memorizamos pelo som. Basicamente eu estou falando do seguinte: eu tenho várias canções jurídicas que estão aí disponíveis gratuitamente na internet. Os meus alunos, seja na rede LFG, seja os alunos que assistem nossas aulas na TV Justiça, podem assistir e ouvir as nossas músicas gratuitamente na internet. Sobre a competência da Justiça Federal, eu tenho uma versão daquela música É o Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, um dos clássicos da nossa música sertaneja contemporânea. Certamente você conhece essa música, né? E aí eu mudei a letra e ficou assim, veja só. A competência está na Constituição, infração contra a União, Justiça Federal, autarquia, fundação, empresas mil, mais o Banco do Brasil, é na estadual. Julgará crime político e à distância, e também pela importância, ela julgará todo crime praticado a bordo de avião, mas não julgará contravenção, isso já caiu na OAB. E também contra o sistema financeiro ou a permanência de estrangeiro, agora é só cantar para aprender. E ela julga, podendo até ocorrer deslocamento, quando o procurador-geral num só momento no STJ pede a modificação. E ela julga todo crime contra o índio e o trabalho, e não faça a carta fora do baralho, o que o professor cantou nessa canção. Então veja, meus amigos, como dá para a gente memorizar competência da Justiça Federal, até mesmo cantando. Não é fácil? Esse então, minha gente, foi o tema do dia. Agora, vamos para o segundo bloco do programa de hoje, meu bloco preferido, em que alunos de todo o Brasil podem fazer suas perguntas. Vamos ao segundo bloco? Vamos a ele. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos. Iniciamos nesse instante o segundo bloco do programa de hoje. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. E assim como os alunos de todo o Brasil podem fazer as suas respectivas perguntas, você também pode participar. Mande um e-mail para o nosso programa. Nosso endereço eletrônico é provafinal@lfg.com.br. Mande sua indagação, mande sua dúvida. Estaremos aqui à sua disposição para ouvir exatamente o que você tem a dizer sobre o nosso programa. Mas, agora nesse instante, vamos verificar o que os nossos alunos de todo o Brasil têm a nos perguntar sobre o tema do programa de hoje, sobre o tema competência no processo penal. Vamos ouvir os alunos de todo o Brasil. Pergunte ao professor. Professor, quais são os crimes de competência da Justiça Federal? Bem,
Essa é a pergunta mais geral de todas, certamente, não é?